vai chegar a quarta Olá, hora. meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Que tem que dar a paz do Senhor Jesus, mas o canal ensina para você ter visualização, ter curtida. Você não pode fazer um vídeo assim, não, tem que chamar um vídeo chamativo, não. Mas aqui ninguém vive de curtida, de nada, não. Aqui a palavra de Deus tem que ser pregada. Aqui não existe esse ensinamento, não. Tá cheio de crente aí pegando esses ensinamentos. Tá pregando a palavra do Senhor ou tá em interesse de visualização ou de curtida? Que não pode nem dar a paz do Senhor, é difícil, hein? Ninguém tá atrás de curtida, não. Tá atrás de pregar a palavra do Senhor, o mais importante. E você verificado ou não é problema do Kawai. O mais importante é pregar a palavra do Senhor. O mais importante é isso aí. Porque na vida da gente tem que ser mais importante é o Senhor. A gente tem que parar com esses interesses do mundo, moço. A gente tem que parar com essas coisas de interesses financeiros um pouco. Porque isso aí às vezes estraga a gente. Claro que a gente vive de trabalho. Claro que a gente vive quer um dinheiro. Com certeza, quem vai viver sem dinheiro? Mas a gente tem que visualizar mais as coisas do Senhor, mais as coisas do alto. As pessoas hoje não visualizam, principalmente os crentes, estão tudo visualizando bens materiais. Que as igrejas ensinam isso aí, ensina mais bens materiais do que olhar para as coisas do alto. E não é só igrejas de falsos profetas, não, essas igrejas bíblicas também aí, que se dizem que são bíblicas, igual a igreja que eu ando mesmo, a presbiteriana, que é bíblica, que prega a palavra. Não confio. Confio em Jesus. Confio em nenhuma. Confio em nenhuma. Confio na palavra do Senhor. Congrego na igreja, mas confio na palavra do Senhor. É o que Jesus ensina. Porque o que nos dá segurança tem que entender que não é a igreja presbiteriana, não é a Assembleia de Deus. São igrejas bíblicas que pregam a palavra do Senhor. O que nos dá segurança é Jesus. Entenda isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Não pense assim não, meu irmão. Você está pensando totalmente errado. Isso é fácil levar uma rasteira de um herege. Isso aí é fácil de você levar uma rasteira do falso profeta. Igreja presbiteriana, eu não confio em nada. Confio em Jesus, na palavra do Senhor. Ah, mas você é radical demais. Como é que você congrega na igreja e está cuspindo no prato que você come? Não, estou cuspindo no prato que como não. Eu confio em Jesus. A Bíblia me ensina a confiar em Deus. A palavra do Senhor me ensina a confiar no Evangelho de Cristo, na palavra do Senhor. Você entendeu? É o que a gente tem que aprender, os crentes têm que aprender. Tu, presbiteriano, tu, assembleiano, aprenda a confiar no Senhor, não confiar no teu pastor, não confiar na igreja, confiar em Jesus. Claro que você vai confiar no seu pastor, superficialmente, claro que você vai confiar, com certeza. Você não pode ser desobediente, rebelde. Pregou a verdade, você tem que ser a favor da verdade. Pregou bíblico, doutrina bíblica, você tem que ser a favor da doutrina bíblica, da doutrina de Jesus Cristo. É isso que eu estou ensinando. Não estou falando para você ficar se levantar contra a igreja, se levantar contra os presbíteros, diáconos. Não, isso é antibíblico, isso é rebeldia, isso é coisa de Satanás, do diabo. Estou falando que nós não podemos confiar em placa de igreja. Confiar em igreja. A gente tem que confiar na palavra do Senhor. A igreja somos nós. A gente tem que aprender uma coisa, que nós temos que confiar no Senhor, na palavra do Senhor. Não é em templo, não é em organização. Para com isso, vocês têm que aprender. Meu irmão, muitas pessoas da igreja vão cair. Pessoas que estão na igreja bíblica, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que estão retas diante do Senhor, vão cair grandemente por ter essa visão fraca de confiar na igreja, de confiar em pessoas, em ser humano. Muitos vão cair feio, vai virar herege mesmo. Infelizmente, porque falta de conhecimento, porque eles não sabem o que é confiar no Senhor. Eles não sabem o que é confiar em Jesus. Eles não sabem aprender a lidar com o herege, com o falso profeta. Porque a falta da leitura da palavra, da visão grande do Senhor. A falta de falar, Senhor, me ensina a combater os hereges, os falsos profetas. Me ensina, Pai, ler tua Bíblia. Precisa disso, muitas pessoas não pedem. Por isso está morrendo por falta de conhecimento. Lê a Bíblia. E às vezes está precisando de uma dependência do Senhor muito grande. E às vezes não pede, está faltando. E aprenda, meu irmão. Você não pode confiar na igreja, você tem que confiar em Jesus. Você não vê os vídeos que eu faço não quando eu ir para a igreja? Vou para o templo, congregar. É importante. A Bíblia manda a gente congregar. A Bíblia manda a gente ir à igreja. Você entendeu? Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aprenda, meu irmão, pelo amor de Deus. Que se tu não aprender isso aqui, você vai cair feio. O diabo vai passar rasteira em você. Se você não aprender,
os falsos profetas não virão de outras denominações. Falsos profetas virão de homens conhecedores da palavra do Senhor. Para você ver um exemplo grande, eu estava conversando com a missionária, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que levava o evangelho para todo canto. Hoje a mulher se desviou dos caminhos do Senhor, está na casa da Umbanda, trabalha com incorporação, a função dela é incorporação de espírito, de demônios, né? Ela acha que é certo. Missionária. Aí você fala assim, mas ela nunca se converteu. Se converteu sim. Mulher pregava a palavra. Diabo enganador. Vocês brincam com o diabo? Vocês acham que o diabo não existe? Vocês brincam com a palavra? Vocês brincam? Falo, confia no Senhor. Olha para as coisas do Senhor. Vocês não entendem. A gente explica. A confiança é mais no homem, a confiança é mais em pastor, a confiança é mais em placa de igreja, a confiança é mais em conversa fiada. Para com isso, mocinho, pelo amor de Deus. A gente tem o Paulo Júnior, homem de Deus, tem Augusto Nicodemos, temos vários homens que pregam a palavra verdadeiramente, pastor Eliseu Rodrigues. Minha confiança não é pastor Eliseu Rodrigues, você que é um grande homem de Deus, respeito, nossa, respeito demais. É bênção de Deus, mas não confio. E ele também não confia em mim, ele confia na palavra do Senhor, pode ter certeza. Entendeu? Mas entre parentes, não é raiva um do irmão, não. É só tipo uma vigilância. Você entendeu? Vai ser, meu irmão, o mundo vai se corromper a cada vez mais. Aqui nós só estamos no aperitivo. Vai chegar, meu irmão, que meu Deus do céu, a gente já está meio depressivo com esse peso, com essa distorção da palavra, com esse quebrar bíblico que as pessoas têm quebrado. A gente já fica meio angustiado, triste, né? Mas não abala a gente não, que a gente está firme no Senhor. E imagine quando as coisas ficarem... Tá se cumprindo, vai ficar pior ainda. Então você tem que aprender a não confiar na igreja, confiar em Jesus. Confiar em Cristo, tem que apontar Jesus em tudo. Aprenda, meu irmão. Uma coisa que Jesus me ensinou, apontar Ele em tudo. Aprenda, aponta Jesus em tudo. Fala o nome de Jesus. Deixa as pessoas chamar você de chato, nojento, enjoado. Pode falar. Porque tem crente meio que chama a gente, vamos dar uma olhadinha no carnaval. Tem crente que é no carnaval, crente sem vergonha, sem compromisso, cheio de maldade, cheio de mentira, cheio de soberba, de orgulho. Crentes que gostam de namorar com descrente, anda tudo errado, dentro da igreja. Crentes conhecedores da palavra, mas sem compromisso, cheios de demônio. Não é do Espírito Santo não, cheio de Satanás. Então um crente mal influenciado, ele está cheio de demônio, está cheio da palavra de Deus. Porque um crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele é influenciado pelo Espírito Santo. Ele é influenciado pela palavra do Senhor. Ele fala do Evangelho, ele fala do amor de Cristo, ele fala de Jesus. Ele repreende, ele corrige, ele exorta. Ele é um grande homem de Deus. Agora, crente que chama você para dar uma passeada em praça, de domingo, para ver o movimento, isso é crente cheio de Satanás. Vai lá pregar o Evangelho, ninguém prega o Evangelho. Mas sentar na praça para ouvir uma seresta ou um sonzinho, nego vê, ouve. Entendeu? E tá assim desse jeito. Tá desse jeito assim. Pessoas que saem da igreja nossa mesmo, saiu muitas pessoas da igreja, tá na igreja de herege, tem pastor que nem vai atrás. Diácono, presbítero não vai atrás, tudo morto. Não conhece, não tem conhecimento da palavra. Está em igrejas heréticas, como o irmão está na CCB, igreja de heresia. Outros na de sétimo dia, outra igreja mentirosa. E pastor, diácono conhece, não tem conhecimento. Acha, tá na casa do irmão, tá na heresia mentirosa. Tem medo de falar, covardes, mentirosos e não tem conhecimento. Falo na cara, falo mesmo, é isso mesmo. Porque se tivesse um conhecimento grande, não deixava os irmãos à toa. Não deixava os irmãos morrerem nessas heresias, nessas igrejas mentirosas, que pregam o evangelho fajudo e mentiroso e maldito, que não é de Deus. Que você falar para mim que a igreja CCB é uma igreja, ela é uma seita de mentira, de heresia. Uma igreja do sétimo dia, Ellen White, é a base do evangelho. Para com isso, rapaz, pelo amor de Deus. Ellen White é que fala as profecias dela, que ela ensina uma coisa no livro e ensina outra na Bíblia. Que conversa fiada é essa? Aí você deixa o seu irmão ir à toa. Por quê? Pastores sem conhecimento, presbíteros sem conhecimento, diáconos sem conhecimento. Não tem conhecimento da palavra do Senhor. E as pessoas morrendo porque tem medo, é tímidos, é covardes, tem medo de ser processado.
Tem medo. Vai na Bíblia, pega a doutrina da igreja do sétimo dia e vai na Bíblia pra você ver. Pega a doutrina e dá juízo e dá inferno, pode ter certeza. Pega a doutrina aí da igreja CCB e pega a doutrina de Jesus pra você ver. Mas tem medo de falar. Tem medo de falar. Pega a doutrina da igreja universal, da mundial e vai na Bíblia pra você ver. Heresia total, mentira. A Bíblia condena tudo. E as pessoas têm medo de falar. Nega Jesus, nega a palavra. E a Bíblia fala que se tu me negar diante dos anjos, diante dos homens, eu negarei tudo diante de Deus. E Jesus fala em Lucas, e negarei tudo diante dos anjos do Senhor também. As pessoas brincam com Jesus, brincam com a palavra, brincam com Jesus. Ande direito, meu irmão. Tenha um conhecimento grande do Senhor. Não brinque com a palavra, não brinque. Teve um dia mesmo que um diácono da minha igreja falou que a igreja mundial é uma bênção. Ah, é uma bênção? É uma heresia mentirosa. Tem medo de falar. Ah, não, que eu não posso falar do irmão, não. Irmão que está numa heresia, numa porcaria, num lixo do evangelho maldito. A igreja é maldição, é anátema. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. É anátema, né, irmão? É anátema que você prega uma igreja que só prega dinheiro, ensinando crentes a ser avarentos, cheios de mentira, cheios de arrogância, ganância de Satanás dentro do coração. Aí se um diácono abre a boca, fala que uma igreja daquela é bênção, é cheio de maldição, cheio de heresia, tem medo de falar. Sabe o que é essa insegurança aí, irmão? Sabe qual é essa insegurança que eles têm medo de falar? Porque não lê Bíblia, não tem conhecimento do Senhor, não tem intimidade com Deus. É diácono, fala na cara dele, é isso mesmo. Não tem vida de oração, não tem vida de oração. Até pastor não tem vida de oração, presbítero, tudo medroso. Tá uma raça de medrosos, tímidos, e a Bíblia fala que os tímidos herdarão o reino de Deus. E o que Deus está falando para essas pessoas mesmo? Pessoas que não abrem o coração verdadeiramente para Ele, para crente e descrente, que não abrem o coração para Ele verdadeiramente, que não abrem a alma para Ele verdadeiramente, você entendeu? Porque uma pessoa que diz que está na igreja, fala da palavra do Senhor, fala do evangelho do Senhor, falar que a igreja do sétimo dia é uma igreja abençoada, pelo amor de Deus, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero saber quem é um centro, é Jesus ou é Ellen White? Ou aquele camarada lá que também fundou a igreja do sétimo dia. Ela e Ellen White. Você entendeu? O centro, com esses livros lixo dela, uma porcaria. Ensina uma coisa no livro, ensina outra coisa na Bíblia. O centro é Ellen White, não crê que a morte de Cristo foi suficiente, que Jesus teve que entrar no Santo dos Santos. Que conversa fiada é essa, rapaz? E crentes e pessoas da nossa igreja saindo por falta de conhecimento, porque pastor, presbítero, diácono não fala das igrejas de falsos profetas, não fala das heresias. Muitos que eu já conheci que saiu, um tá na Universal, tá na heresia, no lixo da Universal. Que ela é um lixo, o evangelho maldito, fajudo, feito no laboratório de Satanás, não tem medo de falar. Tirou a palavra do Senhor, irmão, tirou Jesus, tirou a grande verdade da Bíblia, é lixo, não serve, não é de Deus. Tem que falar assim, não presta. É evangelho maldito, é anata, é amaldiçoado, não tem nada a ver com Jesus. Não entendeu? Uma pessoa que é uma igreja que exalta mais o nome dela do que de Cristo. A igreja não é cristocêntrica, a igreja é Cristo universal. Para com isso, rapaz. A glória é do Senhor, o louvor é do Senhor. Você entendeu? A expiação é pelas obras. Você entendeu? Pela água ungida, mentirosa. E essas igrejas batistas também, eu se me chamar para pregar até numa igreja batista dessa, eu não sei se eu tenho coragem. Você entendeu? Porque tem que reaver muita coisa. Pois está cheio de mentirosos, cheio de covarde, pastores sem conhecimento, bispo, presbítero, tudo sem conhecimento, medrosos, não tem coragem de falar a verdade. Não tem coragem de falar a verdade. Dentro da minha igreja está cheio. Muitas pessoas saem da igreja para essas igrejas de heresia, que só prega mentira. Por que sai? Porque não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Porque a nossa igreja não ensinou que são hereges, falsos profetas, mentirosos. Tem medo de falar no YouTube, que eu não tenho medo de falar no YouTube. Eu não tenho medo de falar. Pode me processar, eu quero ser processado mesmo. Tô nem aí, que me processe, mas não vou negar a palavra do Senhor. Tá entendendo? São igrejas hereges. Tem medo de falar, tem pastor até que falar mal de uma igreja mal assim, que vai pedir desculpa. Que é isso, rapaz? Eu vou pedir desculpa a testemunho de Jatobá, que prega mentiras, heresias. Pedir desculpa a sétimo igrejas mentirosas. Eu amo as pessoas, mas odeio o mal que está por trás, que é Satanás. Não pregou o evangelho de Jesus, é anátema, é amaldiçoado, é demônio, não é de Deus.
Tirou verdades da Bíblia, não é de Deus, é falso profeta, herege. E não é, ei, irmã, e não é por falta de conhecimento não, viu? Ei, irmã, igual na... Pera aí, moço, solta isso aí. Igual a irmã lá de São Paulo, uma irmã de São Paulo, igual a irmã lá de São Paulo, uma irmã cheia do Espírito Santo, entendeu? Com meio conhecimento. Ela falou para mim que Moisés não foi salvo. Aí não foi uma verdade que ela tirou da Bíblia, tudo bem, tirou. Mas só a questão é a seguinte, ela não falou por maldade. Deus me mostrou na hora que ela não tinha falado por maldade. Ela falou por falta de conhecimento. Aí eu fui ensinar ela, assim, entendeu? Explicar para ela que Moisés foi salvo. Um teve um igual Moisés, dificilmente. Okay? Foi falta de conhecimento. Aquela história da rocha que Moisés empurrou antes de Deus mandar, entendeu? Ela achou que ele não foi salvo. Mas ali foi uma falta de conhecimento, não foi de ser um herege, um falso profeta. Então, meu irmão, na hora que você for mexer com falso profeta, com herege, para você julgar, para você falar pela reta justiça, você primeiro precisa falar: Jesus me ensina a lidar com os falsos profetas. Que Deus vai te dar discernimento para ver se está de acordo com a palavra ou não está de acordo com a palavra. Na hora que a irmã abriu a boca e falou que Moisés não foi salvo, Deus na mesma hora me mostrou que não foi maldade dela, não foi falta de conhecimento e de aprender um pouquinho a mais. Fui lá e ensinei ela, amém, glória a Deus. Então tem que ter cuidado, meu irmão. O que a gente fala? Para mexer com essa raça aí tem que ter cuidado, tem que ter direção do Senhor. O Senhor. Não tenha medo de falar. Tá cheio de gente aí com medo. Medo de falar. E viram falsos profetas, enganaram a muitos, se for possível até os escolhidos. A própria Bíblia fala. Pastores medrosos, diáconos, presbíteros. Tá uma raça cheia de medrosos, com medo de ser processado. Se for possível, faz até casamento gay dentro da igreja aí. De tão medroso que tá. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Bora pregar a palavra, meu irmão. Bora falar do amor de Jesus. Não nega a palavra do Senhor. Fale do amor verdadeiro do Evangelho. Por isso que eu não confio em todos. A gente tem que ser assim, tem que estar vigiando. Tem que fazer igual o povo de Bereia lá, os irmãos de Bereia. O apóstolo Paulo chegou pregando lá. Eles foram consultar para ver se estava de acordo com a palavra, irmão. Ei, irmão. Foi consultar para ver se estava de acordo com a palavra. Tu entendeu? Se a pregação de Paulo estava de acordo com a palavra. É brincadeira? Tá certo. Deixa eu confiar em todo mundo. Aí tem um camarada aqui na plataforma falando, botando Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, botando vários homens de Deus. Eliseu Rodrigues, ó, o falso profeta, mentiroso, herejo. Confundir a cabeça das pessoas, é demônio, Satanás. Isso é só o começo. Pessoas vão ser grandemente enganadas. Pessoas grandes, cheias do Espírito Santo, pessoas cheias da graça, reto, íntegro diante do Senhor, vão cair feios se não ter uma dependência total do Senhor. Vão cair e cair feio. E para levantar vai ser difícil. É o que eu falo para você, meu irmão. Você que está firme no Senhor, cheio do Espírito Santo, comece a clamar ao Senhor, peça sabedoria. Aquilo ali é uma jogada tão grande de Satanás que, se você não tiver um conhecimento grande da palavra do Senhor, se você não estiver firme, confiante no Senhor, você cai. Confunde tua cabeça. Destrói você. Se você tiver uma boa cabeça para ver aquilo ali, você, minha irmã, você fica abestalhado, fica doido, perigoso de ficar doido. Diabo confunde a cabeça, perigoso de ficar doido. Você já perde esperança. Você que dá certo, você segue a igreja presbiteriana, universal. Por quê? A pessoa não tem confiança no Senhor. Tu entendeu, irmão? É brabo, o negócio é feio. E as pessoas vão ficar mais depressivas ainda. Se você tiver o conhecimento com meia Bíblia, vai morrer na estrada. Vai morrer na estrada. Infelizmente. Vai morrer na estrada. A irmã que foi para tua missionária, cheia do Espírito Santo, vai pregar em todo canto. Se desviou, tá na Umbanda. Tá na Umbanda, fazendo incorporação de espírito. Espírito não, de demônio, de Satanás, capeta do inferno. Que espírito, demônios. E pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que estão retas, vai cair. A única coisa que eu passo para a pessoa que quiser aprender é ler Bíblia. Você lê Bíblia. E fala com o Senhor: Senhor, me ajuda contra os falsos profetas. Me ensina. Só isso. Não tem mais nada para você fazer.
Não adianta você ir com força, não adianta você ir forte. Não, você não vai vencer nunca. Isso é conversa, balela. É só se você for com Jesus. Tem que ler Bíblia. Tem que comer Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. E tem que pedir sabedoria ao Senhor. Só isso. É o que eu falo. Tá cheio de pastores covardes. Cheios de diabo. As pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. As pessoas estão morrendo por falta de homens. Homens que falam a verdade também. Pessoas estão morrendo. Por causa que homens que se dizem que é homem de Deus e não falam a verdade. Fica se escondendo debaixo de uma saia. Fica se escondendo dentro do banheiro da igreja. Se esconde atrás do muro da igreja. Se esconde dentro de casa. Se esconde debaixo do púlpito. Se esconde debaixo do banco da igreja. Aí você faz interpretação, irmã. Pega essa interpretação que eu estou dando. De esconder. Aí você entende o que eu estou falando, né? As pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Estão se escondendo por quê? São covardes. Mentirosos. Por motivo interesseiro. Motivo de dinheiro. É igual eu falei, irmã. Pastores que em grandes igrejas que tem em todo o Brasil. Tem pastores que negam a palavra para fazer a vontade da igreja. Não fala verdadeiramente sobre o dízimo, não fala verdadeiramente sobre os falsos profetas. Tem que ir naquele regimezinho. Se fosse eu, misericórdia, eu passava 2 dias na igreja dessa. Eu falava, não tava nem aí. Mas não fala por motivo interesseiro. Para não magoar. Para não adquirir ninguém. É desse jeito. E as pessoas não entendem. Vocês precisam ter conhecimento, irmão. Pedir sabedoria a Deus. Porque se eu chegar no congresso, se eu chegar numa reunião do Supremo, tiver uma coisa antibíblica, eu vou lá e falo. Da minha igreja. Vou e falo, tá errado. Se eu chegar num seminário e pregar alguma coisa antibíblica, eu falo mesmo. Não passo 2 dias. Por isso que Deus não vai deixar. Como é que eu vou num seminário? Tem que falar, meu irmão. Tem que falar. Não tenha medo não. Deixa que chama você de santo. Deixa que chama você de doido, atrapalhado, fanático. Fale, meu irmão. Não baixa a cabeça. Mas os crentes ficam falando assim. Vê um herege lá falando, pregando a palavra. O culto foi uma bênção. O culto nem sabe o que é Bíblia, nem avalia o culto, nem nada. Estão morrendo. E Deus está cobrando grandemente isso de você, meu irmão. Que você vigie. Vigiar significa você ir no culto, ver a palavra, pegar a palavra na Bíblia, discernir, pedir entendimento a Deus se é de Deus. Pode ser teu pastor, pode ser o pastor de fora, que é pior ainda, que você tem que avaliar mais ainda. Tem que desconfiar, meu irmão. É bíblico você cobrar, é bíblico você ver na Bíblia, é bíblico, não é pecado. Não é pecado, porque o homem é pecador, o homem é falho. Cuidado, meu irmão, vigia. Essa é a palavra, meu irmão, para te abençoar. Que Deus te abençoe. A palavra é vigiai e orai.